Eu convido o vereador Fabiano Pavanelli para fazer a leitura bíblica. Boa noite a todos. O texto que eu vou ler nessa noite está na Palavra de Deus em 2 Coríntios 4, de 8 até o 18. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. Obrigado, boa noite. Peço ao seu secretário, o vereador Mitsuru Oda, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que nos prestigiam nesta noite. Ata da 55ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, realizada 22 de maio de 2006, quarta legislatura. Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2006, nesta cidade de Ilha Solteira, município de mesmo nome, Estado de São Paulo, no edifício da Câmara Municipal, às 20 horas e 12 minutos, realizou-se a 55ª Sessão Ordinária da segunda Sessão Legislativa do primeiro período legislativo da quarta legislatura, sob a presidência da vereadora Tereza Alves da Rocha Oliveira e secretariada pelo vereador Mitsuru Oda. Conforme o livro de comparecimento, constatou-se a ausência do vereador pastor Sidney Luiz de Freitas e, havendo quórum legal, a senhora presidente, em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão. O vereador Dr. Darley Barro Júnior procedeu à leitura da Bíblia, sendo lido o livro de Salmos, capítulo 34. A senhora presidente solicitou a leitura da ata anterior, sendo aprovada por unanimidade. O senhor presidente solicitou a leitura dos requerimentos números 13, 17 e 15/2006, discutido pelo vereador Alberto dos Santos Júnior, e 16/2006, discutido pelo vereador também pelo vereador Alberto dos Santos Júnior. Oficiar-se indicações dos números 121 até o número 139/2006, oficiar-se. Correspondências, ofícios 45, 51, 53, 54, 50 e 52/2006, da senhora prefeita municipal. Decretos municipais
de números 4.157, 4.158, 4.160, 4.165 e 4.166/2006. Ofício número 151/2006 do IPREM e telegramas do Ministério da Saúde. Tema livre: usaram da tribuna os vereadores Dr. Emanuel Zinésio Rodrigues, Alberto dos Santos Júnior, Fabiano Pavanelli Albuquerque e Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. A senhora Presidente convocou os senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 23 de maio do ano de 2003, às 20 horas, para discussão e votação do projeto de lei complementar número 14 e projetos de leis de números 20 até 26/2006. Justificou a ausência do vereador Pastor Sidney Luiz de Freitas por motivo de compromissos assumidos e justificou o cancelamento da sessão anterior por motivos de segurança. Não havendo mais nada a tratar, a senhora Presidente declarou encerrada a presente sessão às 21h50, para ficar constando, lavrou-se esta sala das sessões aos 22 dias do mês de maio do ano de 2006. Lido, senhor Presidente. Coloco em votação a ata anterior. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao vereador Mitsuru Oda, secretário desta mesa, que faça a leitura dos projetos que deram entrada hoje na sessão. Projeto de resolução 03/2006 altera dispositivos na resolução número 33 de 30 de junho de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Ilha Solteira, autor Herbert Luiz Garcia Dias. O projeto será enviado às comissões para os pareceres. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 18/2006, de 22 de maio. Senhor Presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido o augusto plenário, seja oficiado a excelentíssima prefeita municipal, senhora Odília Jean Tomasso Gomes, solicitando que faça gestão junto à AISA, pedindo a seguinte informação: quantos empregados foram demitidos do quadro de funcionários daquela entidade? Justificativa: para tomar conhecimento, exercer o papel de fiscalizador. Propositura: vereador Alberto dos Santos Júnior. É em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor Presidente, nobres pares, plateia presente, quero nesse momento cumprimentar aqui o senhor Rodrigo, representando o Jornal da Ilha, ouvintes da 99.7. Senhor Presidente, eu mandei, realmente, protocolei nessa casa esse requerimento, devido à minha preocupação com os ex-empregados, né? Bom, ainda estão aí cumprindo aviso prévio, mas que estão sendo, não vão ser admitidos aí no HB, visto que vários que não estão aí, que estão preocupados com suas demissões, já têm acima de 45 anos de idade. E nós brasileiros, não é nem nós ilhenses, é nós brasileiros, sabemos e muito bem da dificuldade que tem aí
para que a pessoa acima dos seus 45, 50 anos consiga uma vaga de trabalho nesse país. Foi essa a minha decisão, para que a gente possa estar aí fazendo alguma coisa nós do meio político, não só a nível municipal, mas também até a nível estadual, ver se possamos em conjunto trabalhar até para que se reverta essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos à leitura do próximo requerimento. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Darley de Barros Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Ilha FM, nossa boa noite. Apenas justificar que essas demissões que ocorreram no hospital, ou melhor, as não recontratações que ocorreram no hospital, se deve primeiro a uma manifestação de alguns funcionários daquela entidade quando não realizaram o acordo em decorrência de uma audiência, de uma reunião que houve aqui nesta casa aproximadamente há um ano atrás, inclusive quando estava presente aqui a Ziló, a responsável do HB, e que naquele dia havia o compromisso onde, se todos aceitassem em fazer um acordo com o HB e continuar trabalhando da ISA para o HB. Todos sabem que houveram manifestações de algumas pessoas no sentido de querer receber alguns direitos trabalhistas. E tendo a prefeitura dispensado, a ISA dispensado esses funcionários, o HB então não se sentiu na obrigação de recontratá-los. Então, na verdade, o que aconteceu foi isso. Os vereadores aqui que estão presentes sabem porque participaram da reunião na época, e ninguém fez nada quando começou essa manifestação. Pois não? Quem fez a denúncia não foi mandado embora. E quem não fez está aqui, prejudicado. Você sabe por quê, Casagrande? Não. Você não sabe por quê. Por exemplo, na sexta-feira nós tivemos uma reunião com o responsável dos recursos humanos do HB. Dentre os 190 funcionários do hospital, 40 foram dispensados. Ou melhor, não foram recontratados. Desses 40 que não foram recontratados, 10 já são aposentados e estavam trabalhando também. Então estava havendo um acúmulo. Então o HB, eles entendem que é preferível você dar preferência a quem ainda não está aposentado e já tem uma renda, e beneficiar uma pessoa que tem um novo emprego. Alguns profissionais na área 7 de licença médica não podem ser dispensados, até porque estão recebendo auxílio doença do INSS. Esses também não podem. Alguns funcionários não tinham, por exemplo, habilitação para exercer a função de motorista, então não tem habilitação técnica, infelizmente. E alguns técnicos de enfermagem não tinham um COREM. Então, por questões técnicas, não foram recontratados. Mas foram contratados 10 pessoas a mais para aquelas funções. Entendeu? Infelizmente, foi isso que aconteceu. Se tivesse feito, se a maioria dos funcionários tivessem se manifestado no sentido de ser cumprido o acordo que foi proposto aqui há um ano atrás, nada disso teria acontecido. E é bem claro, é necessário deixar claro o seguinte:
Não há, em absoluto, nenhuma interferência política nessa decisão. Eles vêm de Rio Preto até aqui, eles fazem as seleções e são os candidatos que são avaliados. Não há interferência política de vereador, de prefeito, de deputado para contratar A, prejudicar B e beneficiar C. É uma empresa. É uma empresa que trabalha para ter lucros. Não é à toa que é uma potência de 4.000 funcionários em Rio Preto. Se fosse uma empresa qualquer, se fosse uma empresa que estava sendo falida, ela não teria 4.000 funcionários em Rio Preto. Então, penso eu que existe o entendimento técnico do Departamento de Recursos Humanos do HB para avaliar o caminho do Hospital de Base 2 de Ilha Solteira. Fico chateado também dos funcionários que estão perdendo emprego. Ficamos todos aqui. Só que não tem como nenhum vereador aqui, nem o deputado, nem o prefeito, interferir em favor de ninguém. Eles não aceitam isso. Não há possibilidade alguma de indicação de ninguém. É a grande verdade. Quem não acreditar ou não. Qualquer da população pode prestar o concurso. Está aberto. Então, Ilha Solteira tem que começar a entender que daqui para frente, alguns setores, até da prefeitura, seria necessário esta eficiência que o Hospital de Base pretende impor aqui em Ilha Solteira. Infelizmente, é uma realidade dura, mas é necessário. O Hospital de Ilha Solteira estava tendo uma ocupação dos seus leitos em 28%. O Herbert sabe muito bem disso. Nos últimos 30 dias para cá, com a manifestação da vinda do HB, já aumentou para 45%. E a tendência é aumentar a ocupação. Aumentando a ocupação, aumentar o número de vagas de novos empregos. Hoje tem aproximadamente 200 pessoas empregadas. Com 200 pessoas consegue trabalhar nessa taxa de ocupação de 45%. Mas se ultrapassar a essa percentagem, é necessária a contratação de novos profissionais. Então é isto que está acontecendo. Não há interferência política de ninguém. Infelizmente ou felizmente, são eles, o HB, uma nova empresa que está em Ilha Solteira e está contratando os novos profissionais. Lá em Pedro Barreto, por exemplo, tem a Nova Usina, que é uma empresa. Alguns colegas aqui, vereadores, indicam para lá profissionais, mas não dão a garantia do emprego. Porque é uma empresa que tem que ter lucros. É uma empresa que precisa ter lucros. Então eles trabalham diferente do poder público. Então essa é a realidade que está acontecendo e a tendência que isso aconteça, que se tenha também uma nova visão administrativa no hospital, na prefeitura, também é necessário. Eu acho que com isso traz rapidez no atendimento, cada vez mais a qualificação dos profissionais, e são esses benefícios que a gente espera. Mas eu quero sempre deixar frisado que não há, em absoluto, nenhuma interferência política na contratação, na recontratação, porque na verdade todos foram dispensados. Todos os funcionários da ISA foram dispensados. Foi esse o pedido da maioria dos funcionários. Queremos ser dispensados para receber os nossos direitos. A prefeitura está pagando. Agora, para recontratar, o HB está fazendo uma nova seleção. Se tivéssemos cumprido o acordo que foi proposto aqui há um ano atrás, todos esses funcionários estariam sendo recontratados, estariam tendo um ano de treinamentos para permanecer trabalhando no hospital, no HB. Foi isso que aconteceu. E todos que estavam presentes aqui naquela reunião, com a maioria dos funcionários aqui, onde estava lotado o plenário da Câmara, e onde a Ziló fez esse compromisso aqui, nesta tribuna, sabem do que eu estou falando.
É que, infelizmente, algumas pessoas interferiram num caminho errado e que, percebe-se, prejudicou algumas pessoas. É isso, presidente. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, eu gostaria de deixar claro para a população de Ilha Solteira que em momento algum eu disse que o HB é uma empresa qualquer. Em momento algum eu disse que o HB é uma empresa qualquer. Em momento algum eu disse que é uma empresa ineficiente. Em momento algum. Sei que é uma empresa que visa lucros, precisa ter seus lucros. Nunca fui contra a vinda do HB, haja vista que na última terça-feira, apesar de ter pedido vista do projeto que repassava aí durante os próximos 6 meses 1.700.000 para o HB, votei a favor do projeto, sinal que sou a favor da vinda do HB. É uma empresa eficiente? É uma empresa eficiente. Agora, a minha preocupação, independente de ser 1, 10, 20, 30, 40 ou 50 empregados demitidos, a minha preocupação continua a mesma. Outra coisa, o nobre vereador, Dr. Darley, falou, eu até nem estava querendo entrar nesse mérito, a respeito daquele acordo que houve aqui, o qual eu estava presente. Existe, não é 1, não é 2, não é 3, e não é a minoria que foi demitida e que não foi procurada para saber se estava de acordo com se estava consciente em dispensar os 40%, que todo empregado tem direito quando é demitido. Muitos deles não foram procurados. Eles foram chamados para fazer uma entrevista. Alguns, foi dito a eles que não tinham perfil para trabalhar na empresa UHB. E mesmo esses, desculpa, que continuam, eles vão receber os 40% também. Eles não abriram mão dos 40%. Eles não abriram mão. Então, na verdade, a questão do acordo, eu, particularmente, o vereador Beto, eu deixei ela de lado, porque, na verdade, aquele acordo que foi conversado aqui nesta Casa de Leis, todo mundo vai receber. A questão, eu gostaria até que o nobre vereador, doutor Darley, me colocasse mais a par. Aquele acordo, aquilo que foi falado, é a questão dos 40%, é isso, nobre vereador? É o acordo, né? Então, mas todos os empregados vão receber os 40%. Os demitidos e os não demitidos também. Então, a questão do acordo eu já deixo de lado. Então, a minha preocupação, quero reafirmar aqui, independente de 1, 2, 3, 7, 10, 20, continuo preocupado com essas pessoas que estão sendo demitidas. Existem algumas que faltam 1 ano e pouco para aposentar. Eu acredito que elas devem continuar na ISA, né? As grávidas, se tem grávidas, tem licença médica, então deve continuar na ISA aí por mais 1 ano e pouco. Quer dizer, a ISA vai continuar existindo. A ISA não vai ter renda, a prefeitura vai ter que continuar passando subvenção para a ISA, provavelmente. Não estou afirmando isso, mas eu creio que sim. Vou me inteirar melhor desse assunto, né? Vou me inteirar melhor para poder estar discutindo isso ou aqui na tribuna ou no dia a dia aí com a população, mas a minha preocupação continua a mesma. É isso, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Herbert. Senhor presidente, novos colegas, uma boa noite, público presente, que nos honra. O jornal Rodrigo, Jornal da Ilha. Boa noite, Ilha Solteira, que está nos ouvindo através de 99. Esse assunto do hospital, eu acho que é um assunto polêmico,
dá várias interpretações, mas eu acho o seguinte, minha opinião, esse acordo dos 40%, se eu não me engano, quem não aceitou isso foi o sindicato dos funcionários em Araçatuba, não foi nem os funcionários. O sindicato não homologa a demissão dos 200 funcionários se não receber o que é direito trabalhista deles. Então, a primeira coisa, jogar nas costas do funcionário que não quiseram abrir mão de 40% é uma coisa injusta, do ponto de vista trabalhista. Todos vão receber os 40%, os que ficam e os que não são readmitidos. Então, nós temos que lembrar que essa turma toda vai ter que ter uma homologação trabalhista. Ou pelo sindicato, ou pela promotoria pública. Senão vai ter problema judicial com a ISA, com esses funcionários. É uma briga feroz. Porque a pessoa que está numa entidade, numa empresa particular, enfim, onde ela tem um concurso público, ela tem os seus direitos. Não adianta querer forçar a barra. Querer obrigar o funcionário a fazer uma declaração para ele abrir mão de 40% de fundo de garantia. Então, se eu não me engano, isso aí foi uma questão de negociação entre a ISA, a Prefeitura e o Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo. Segunda coisa, eu acho que essa avaliação do hospital de base para uma empresa tem uma grande falha. É uma equipe multidisciplinar, é um pessoal competente, creio eu, trabalha numa empresa com 4.000 funcionários, tem todo o gabarito, todo o currículo para vir avaliar qualquer funcionário em qualquer hospital do Brasil. Só que eu acho que a avaliação que nós percebemos lá no hospital foi um pouco subjetiva. Nós sabemos que não foi olhado a ficha dos funcionários no hospital, professor Jorge. Tinha funcionário lá que tinha advertência, funcionário que tinha suspensão, e tem o perfil do HB e vai ficar trabalhando. E tem funcionário que tem a ficha limpa e que não serve para o HB. Então eu tenho uma crítica construtiva a essa equipe que veio avaliar esses funcionários, porque nós tentamos achar um critério e nós não conseguimos. Semana passada eu disse que a grande maioria eram funcionários de idade, 45, 50 anos, com 3, 4, 5 anos para se aposentar, pessoas que trabalharam 20, 25 anos na empresa e hoje estão desempregados. E com a ficha limpa, funcionários que nunca teve nenhum problema de reclamação com a administração. Então eu acho, fazendo uma crítica ao pessoal do hospital de base, já que é uma coisa apolítica, eu acho que o hospital de base tinha que dar 60 dias para observar no dia a dia o funcionário trabalhando, com a chefia do hospital de base do lado do funcionário. Dá uma chance para esse funcionário. Porque, às vezes, o funcionário faz uma boa prova teórica, faz uma boa entrevista de grupo, e no dia a dia não é aquele funcionário que a gente gostaria na empresa. E tem funcionário que vai mal na prova teórica, que não sabe se comportar num grupo, mas no dia a dia é um trator. Então, eu acho que avaliar um funcionário com 20 anos de empresa, por uma prova, uma entrevista de 2 minutos, isso é uma crítica que eu faço à equipe do hospital de base. Talvez, um meio termo, vamos dar 60 dias para essa turma, mesmo com o problema dos 40%. Porque você colocando as suas chefias nos setores, a sua chefia vai chegar com 30 dias e falar, esse serve, esse não serve, esse serve, esse não serve. Falar isso antes de trabalhar é difícil. Nós temos um funcionário que foi mandado embora do centro cirúrgico, que conhece aquilo com a palma da mão. Não precisa nem pedir, você olha no olho, ele já sabe o que o médico quer.
Então eu acho que, com todo o respeito ao hospital de base, eu acho que eles deveriam dar uma chance. Porque a gente tem que se colocar no lugar do funcionário que está sendo mandado embora com 45, 48, 50 anos. Difícil arrumar emprego nessa idade. Uma parte ao vereador Beto. Obrigado pela parte, nobre vereador. Eu só gostaria de deixar mais uma vez frisado que eu não estou aqui defendendo nomes de pessoas que foram demitidas. Estou defendendo o conjunto. Se fosse uma pessoa, estaria defendendo. Uma das pessoas que foi demitida, se nós retroagir um pouco aí, na sessão da Câmara que teve durante esse ano, foi até elogiada na tribuna pelo fato do atendimento que ela fez à filha de um eletricitário acidentada. E esse eletricitário veio e o que teceu de elogios a essa pessoa pela rapidez, pelo jeito que a menina foi atendida. Então eu até acho que essa colocação que Vossa Excelência fez com relação a chefia assumir e trabalhar junto com o funcionário para poder fazer uma autoavaliação, realmente Vossa Excelência está de parabéns. Eu acho que o hospital de base poderia dar essa oportunidade a esses funcionários que vestiram a camisa do hospital por muitos anos, funcionários que passaram várias crises, passaram por intervenção municipal dentro do hospital, funcionários que não sabiam se ia receber férias, 13º. Então, eu acho que para uma pessoa que fica desempregada hoje em dia, é uma estabilização emocional muito difícil. A gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas e pedir para que, eu não sei se isso tem mais volta, mas que esse pessoal do hospital de base avaliasse o funcionário no dia a dia, com a sua chefia. Porque a chefia do hospital de base vai saber se esse serve, se esse não serve, para o centro cirúrgico, para a pediatria, para o pronto-socorro, enfim, para todas as áreas do hospital. Então nós ficamos tristes, né? Nós trabalhamos no hospital, convivemos com o problema dos funcionários e talvez que poderíamos fazer um pedido aqui, se todos os vereadores concordassem, viu, doutor Darley? Se a gente fizesse uma recomendação, nós não queremos influenciar nada na empresa, mas que pudesse avaliar os funcionários aí com 30, 60 dias. É isso, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Darley Barros Júnior. Bom, nós não estamos aqui, obviamente, com o desejo de poder avalizar e falar que estamos felizes com a dispensa de alguns, ou melhor, com a recontratação, com a não recontratação de alguns profissionais. Falar que a gente está feliz com isso é uma grande mentira. O que nós queremos falar é o seguinte: primeiro, a homologação do acordo trabalhista, ela seria realizada, Dr. Herbert, se todos pedissem a demissão. E foi a hipótese sugerida. O fato é que, infelizmente, algumas pessoas interessadas no assunto fizeram uma denúncia no sindicato em Araçatuba. E aí houve a intervenção do sindicato que veio a atrapalhar essa negociação. Infelizmente, a prefeitura municipal e nós, vereadores, nós perdemos qualquer chance, qualquer condição de querer impor alguma coisa no administrativo do hospital de base. Mesmo nós pedimos a eles, na sexta-feira, na reunião que houve aqui em Ilha Solteira, na segunda-feira, a prefeita esteve lá em Rio Preto, no hospital de base, com alguns vereadores, interferindo nisso. A preocupação da prefeita, de nós, vereadores, fomos lá em Rio Preto na segunda, na sexta o pessoal veio aqui em Ilha Solteira. Houve sim um pedido nosso, houve sim um desejo que não fosse tão radical da forma que estão sendo. Houve sim. O fato é que, infelizmente, fugiu das nossas mãos
a condição de interferir. É uma outra empresa, não é uma empresa subordinada à Prefeitura de Ilha Solteira, é uma empresa apolítica e que não possibilitou a nós essa condição de poder garantir aos amigos de Ilha Solteira a permanência no emprego. Mas nem tudo é ruim. Por exemplo, na reunião de sexta-feira, a Cristiane Bussolotti, a coordenadora dos recursos humanos, esteve aqui conosco e fez um resumo da situação do hospital segundo a visão do HB. Segundo o histórico que ela nos informou, a ISA tinha 184 funcionários. O HB recontratou 125. Ou seja, aproximadamente 70% dos funcionários. Dos 59 que não foram contratados, que não foram recontratados, 10 é o que já são aposentados. São aposentados e trabalhavam no hospital. Então o HB tem um sistema de trabalho que dá preferência a quem não esteja aposentado, para abrir novas portas de serviço. 7 estão afastados pelo INSS. Na verdade, 42 funcionários, ou seja, 22,82%, não foram admitidos. Por quais motivos? Por exemplo, documentações. E aí que eu disse que existem alguns profissionais que trabalhavam no hospital, mas não tinham documentação, a habilitação para tanto. O motorista não tinha carteira de habilitação para dirigir ambulâncias. Mas não pode. Um médico, um exemplo, vou pegar um médico, ele vai ser médico sem ter o CRM. É questão básica. É até questão ilegal. Existiam alguns, segundo a informação da Cristiane, existiam alguns profissionais que não estavam com a sua anuidade do Corém em dia. Então não podem, não estão habilitados, não podem trabalhar. Então aí foge da alçada do próprio hospital de base de recontratar um profissional que infelizmente não estava com a sua documentação em dia. A coisa estava feia, Maria Lina. E a culpa não é nossa. Então, em resumo, hoje o hospital de base, ele não contratou, não recontratou aproximadamente 42 pessoas. Ficamos sentidos com as pessoas? Ficamos chateados também. Ficamos chateados também. Mas existem algumas questões técnicas que impedem. Não é da nossa competência. Não é da interferência do poder público. Nós pedimos a compreensão, pedimos a atenção, inclusive em 2 reuniões na semana passada, na segunda e na sexta, e a explicação dela foi isso, foi documentado. E dentro do que está documentado, foi que eu disse que nem tudo é ruim. Por exemplo, o farmacêutico que trabalhava na AISA, na extinta AISA, ele ganhava R$ 1.266. No hospital de base, ele vai ganhar R$ 1.683. Um aumento de quase R$ 400. Vamos lá no auxiliar de farmácia, por exemplo. Teve um aumento de R$ 20 no salário. O encarregado de lavanderia aumentou R$ 300 no salário. Auxiliar de lavanderia aumentou R$ 57. Auxiliar de limpeza aumentou R$ 32. A enfermeira aumentou R$ 560 aproximadamente. O técnico de enfermagem aumentou R$ 74. Auxiliar de enfermagem aumentou R$ 193. Nutricionista aumentou R$ 560. Ou seja, nem tudo é ruim. Nem tudo é ruim. É uma empresa que está trazendo sim
benefícios ao município, é uma empresa que está e irá gerar novos empregos em Ilha Solteira num curto espaço de tempo, é benéfico à cidade de Ilha Solteira, e a realidade é essa. Nós temos que adequar a nossa atividade profissional com a evolução dos tempos. E repito, infelizmente a Prefeitura, nem a Câmara de Vereadores tem condições de interferir no sentido de indicar A, B ou C. É uma empresa apolítica. Bom que seja assim. Não tem que ter, porque é amigo do Dr. Darley, Dr. Herbert, que vai ser contratado. Não. Vai ser feita uma seleção e se ele se adequar, ele é recontratado. Tem que acabar com esse negócio de indicação de político para beneficiar A, B ou C. Então, isso é benéfico para a vida do hospital de base. Mas, repito, estamos chateados sim com essas pessoas que não foram recontratadas. Nos chateiam, mas não temos condições de interferir. É isso. Eu passo a presidência para o vereador Mitsuru Oda para fazer discussão do requerimento. Com a palavra o vereador Pastor Sidney. Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público aqui presente, a imprensa, os ouvintes. Eu gostaria apenas de estar aqui reforçando alguns dados aqui já foram passados, né? Nós tivemos terça-feira uma reunião no hospital de base com a Cris, coordenadora de recursos humanos do hospital, do HB, e do nosso intuito era esse, de estar vendo uma melhor avaliação para entendermos como foi feita a avaliação da dispensa de alguns funcionários, né? O professor Jorge acabou não podendo ir, estaria indo com a gente, o Mitsuru e o Darley, de última hora, acabou tendo alguns problemas também, estariam no mesmo intuito. Eu estive lá, juntamente com o vereador Fabiano e a prefeita, para termos alguns esclarecimentos. Fomos muito bem atendidos e esses dados aqui foi nos enviado logo em seguida, né, através de e-mail, ao nosso pedido, os dados que já foram passados aqui. Nós, com certeza, ficamos tristes e sensibilizados porque algumas pessoas, alguns pais de família perderam o seu emprego, e nós sabemos que isso é bastante complicado, né? Na situação que nós estamos vivendo hoje, é bastante difícil, tá? Agora, nós não podemos, não temos, e pelo que nós já sentimos, o HB não vai de maneira alguma aceitar a interferência política no seu método de trabalho, na maneira que ele já trabalha, ou na política interna que ele já tem lá em Rio Preto, um hospital que é referência, nós não podemos contestar isso. Vimos a seriedade do trabalho que eles têm realizado. Eu só gostaria de colocar algumas coisas. O vereador Darley já passou aqui vários dados, né, das pessoas que foram dispensadas, alguns aposentados, alguns encostados, motorista, o vereador Darley estava falando da habilitação, alguns, acredito que todos tenham até a habilitação necessária, né, que é a carta C. O que falta para os motoristas, que vai ser avaliado ainda, acho que está sendo ou vai ser essa semana, é um curso de transporte de emergência que os motoristas não têm, tá? Pelo que foi passado para a gente, nenhum motorista dos que estavam na ISA ou estão, eles não têm essa habilitação. Portanto, a empresa não pode contratar. Se um motorista é autuado aí e não tem a documentação necessária, o hospital ele vai sofrer danos com isso. Então o hospital é um hospital sério, trabalha dentro da lei. Nós ficamos bastante sensibilizados com aqueles que perderam o emprego, mas eu gostaria só de chamar a atenção para uma questão. Nós estamos falando bastante aqui, e é importante que nós possamos analisar, né, Dr. Herbert, a questão individual de cada um. É interessante, a gente fica triste com isso, mas nós não estamos vendo a questão, vamos dizer assim, coletiva, né? Nós tivemos aí algumas diminuição, ou uma diminuição
em alguns setores do hospital, mas de forma geral a ISA tinha 184 funcionários e hoje 181 funcionários. O HB vai trabalhar a princípio, porque na realidade tem alguns setores como manutenção, motorista e vigia, que acho que esta semana estará sendo trabalhado. Então, no geral, houve a perda de 1,6%, ou seja, 3 funcionários. Falando de forma coletiva, nós entendemos isso daí. Agora, foi o que nos foi passado. É importante também nós observarmos que as pessoas que passaram aqui no concurso, as pessoas que foram entrevistadas e aqueles que estão sendo contratados, na realidade o que foi deixado bem claro para a gente lá em Rio Preto, na reunião, é que todos estarão passando, como é comum e normal, pelo período de experiência e serão avaliados individualmente, tá? Tecnicamente, a cada 30 dias, 30, 60, 90, para que eles possam estar se adequando e receberão os cursos necessários para se adaptar, para que possam realmente trabalhar no hospital de base. Eu sinto muito, mas muito mesmo pelas pessoas que perderam o seu emprego. Se a gente pudesse fazer alguma coisa, com certeza faríamos, mas uma coisa eu também sei: o hospital de Ilha Solteira não poderia continuar do jeito que estava. Na realidade, o hospital não poderia nem estar fazendo algumas coisas simples que estava sendo feita, até mesmo como cirurgia. O hospital não tinha nem condições para fazer cirurgia. Estava realmente, me desculpe, mas estava um caos. Alguma coisa tinha que ser feita e está sendo feita. Retorno à presidência ao pastor Sirinei Luiz de Freitas. Continua em discussão o requerimento. Peço ao secretário que faça a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 19, de 26 de maio de 2006. Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido o augusto plenário, seja enviado, a exemplo do que venha fazendo inúmeras câmaras de todo o país, documento solicitando às câmaras municipais de nossa região apoio para a reprovação do substitutivo do projeto de lei número 1135/91, o qual dispõe sobre a livre interrupção da gravidez, visando alterar o Código Penal na parte relativa ao aborto. Propositura do vereador Mitsuru Oda. Em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Mitsuru Oda. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao ilustre professor da área de Engenharia Elétrica da Unesp, professor Aparecido, pois foi o professor Aparecido que nos trouxe esta matéria aqui em tela para que a nossa cidade de Ilha Solteira, mais propriamente a nossa Câmara Municipal, também se posicionasse com referência ao assunto que a qualquer momento poderá vir a ser objeto de votação na Câmara dos Deputados de Brasília. Quero também agradecer a dona Vilma Duarte, assessora parlamentar desta casa, que fez aqui um trabalho muito extenso, muito bem feito, fazendo o levantamento de todas as proposituras, os projetos, levantamento de todos os projetos de lei, desde o ano de 1991 em diante, para que o projeto, ou mesmo substitutivos ao projeto original que está na Câmara dos Deputados. Minha gente, é um projeto, é um assunto bastante controvertido, bastante complicado, e por isso mesmo os senhores podem perceber que esse assunto que vem recebendo observações de toda a comunidade brasileira. E é por isso mesmo que ele se arrasta ao longo de tempo, é um assunto bastante complicado. Por isso, desde 1991 até a presente data, tramita na Câmara
este projeto. Mas para nós nos precavermos e para dizer, Ilha Solteira não fez nada, o que nós vereadores, o que nós Câmara de Ilha Solteira fez com relação ao assunto, eu acho que nós faremos a nossa parte sim, porque este requerimento pede aos senhores a aprovação para que esta Câmara envie a todas as câmaras municipais da nossa região, aqui até Araçatuba e São José do Rio Preto, todas as cidades da região. Então os senhores imaginam quantas cidades estarão envolvidas, também enviando, não digo uma moção de repúdio, eu não gosto de usar muito esse termo, porque esse termo é muito pesado, mas um pedido de apoio ao pedido que fazemos de Ilha Solteira, espelhado também no exemplo da Câmara Municipal de Araçatuba, para que estas câmaras de nossa região também encaminhem o pedido pela reprovação desta lei que visa alterar o Código Penal na parte relativa ao aborto. E como justificativa, nós fizemos a apresentação do seguinte: o projeto de lei número 1135 foi elaborado em 1991, objetivando suprimir o artigo 124 do Código Penal, que declara como crime o aborto. O referido projeto nunca foi votado. Agora, porém, a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Jandira Fegali, do Partido Comunista do Brasil, apresentou um substitutivo deste projeto, prevendo a despenalização do aborto nas seguintes condições: liberação total durante os 3 primeiros meses de gestação até o 5º mês em casos de estupro, e durante todos os 9 meses em casos de anomalias fetais, quaisquer que sejam. Ademais, este tipo de procedimento seria obrigatoriamente coberto por todos os convênios e planos de saúde do Brasil. O substitutivo encontra-se em estudos na Câmara, na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, que poderá votá-lo a qualquer momento. A aprovação desse substitutivo resultaria na legalização de um crime contra a qual nem os profissionais da saúde poderiam sequer alegar objeção de consciência. É um dever de nossa consciência de homens públicos manifestar nossa posição a favor da vida, contra qualquer tipo de extermínio, sobretudo de inocentes, pois a própria razão já reconhece que tirar a vida do outro contradiz a própria natureza humana. Eu vou deixar de ler aqui a nossa justificativa, que é um tanto extensa, mas eu gostaria de chamar a atenção de todos. Os senhores podem observar pela mídia, com muita tristeza, o que é que está acontecendo no nosso mundo. Crianças recém-nascidas sendo abandonadas pelas próprias mães logo após o nascimento. Realmente é uma tristeza imensa quando deparamos com esse tipo de procedimentos para com os seres humanos, sobretudo com as crianças, e mais ainda com aqueles seres recém-concebidos. Os fetos também são seres humanos e nós temos que lutar pela preservação da vida, e é por isso que eu peço a todos os senhores vereadores que, por favor, também assinassem este requerimento para que nós possamos encaminhar a todas as câmaras municipais de nossa região o nosso pedido de aprovação ao presente projeto de lei que altera o Código Penal. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra a vereadora Tereza. Senhor presidente, nobres amigos, público presente, ouvintes da 99.7, boa noite. Amigo Mitsuru, vereador Mitsuru, muito bom esse requerimento, viu? Que nós, muitas vezes, nós
falamos muito dos adultos que um mata o outro e tal, mas nunca ficamos preocupados com esse bebê, às vezes, que está se formando. E eu, como mulher e militante da Igreja Católica, quero dizer, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção, desde o primeiro momento de sua existência. O ser humano deve ser reconhecido dos seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente, que é a vida. E nós vimos também em Jeremias: antes mesmo de tu formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. E também nós vimos nos Salmos: meus ossos te foram escondidos, quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. E desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo o aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto quer dizer querido como um fim ou como um meio. É gravemente contrário à lei moral, não importa se no começo da gestação ou após. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida, para ser exercido de maneira condigna ao homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e infanticídio são crimes nefandos. Os direitos inefalíveis da pessoa devem ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil, pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, e também não representam uma concessão da sociedade ou do Estado. Pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa em razão do Criador, do qual essa se origina. Entre esses direitos fundamentais é preciso citar o direito à vida, a integridade física de todo ser humano, desde a concepção e até a morte. E você está de parabéns, viu, Mitsuru, porque realmente nós, como seres humanos, nós devemos estar lutando para isso. Porque muitas mulheres, às vezes, acham que não tem problema nenhum, mas elas acabam se prejudicando, às vezes até a morte. As mulheres acabam morrendo quando tentam fazer um aborto mal feito. Então eu não, tenho certeza, que realmente nós devemos lutar pela vida. Não importa se está formado ou não, mas é um ser vivo. Obrigada. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Darley Barros Júnior. Bom, eu também apoio o requerimento do Mitsuru, inclusive quero assiná-lo, uma vez que a legislação, o próprio Código Penal, já prevê duas formas de aborto. Ou seja, o que nós chamamos de aborto necessário, que é aquele onde não há outro meio senão o de salvar a vida da mãe. Inclusive, o médico, ele não tem nem punição por isso, porque ele teve que decidir naquele momento pela vida da mãe, e nesse sentido ele, realizando o aborto, lhe garante a existência da mãe. Então está no artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico, senão há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, o próprio Código Penal já possibilita esse tipo de aborto. E também existe o que nós chamamos de aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Então a lei fala também, não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, do seu representante legal. Ou seja, então a lei já oferece dois caminhos da realização de um aborto legal, onde
a mulher ela tem o pronto atendimento do profissional médico, em clínica legalizada, em hospital legalizado, de não correr o problema de talvez até perder a vida quando procura alguns locais não legalizados. Então o requerimento é importante. Na verdade, o requerimento do Mitsuru tenta chamar a atenção de toda a região, uma vez que se esse projeto lá no Congresso Nacional for aprovado, via de regra, o aborto será uma regra contra a vida. E o aborto, na verdade, ele tem que ser uma exceção nos casos extremos. E estas duas exceções, o próprio Código Penal já determinou, então é desnecessário abrir uma porta tão grande de possibilidade de matar vidas da forma que se pretende com esse projeto lá em Brasília. Então eu apoio o requerimento do Mitsuru, assino inclusive, e é importante, com o objetivo principal de garantir a vida. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, eu gostaria aqui de parabenizar, aliás eu vim aqui agora para dar 3 parabéns. Um para a vereadora Tereza pelo texto que ela acabou de ler aqui nessa tribuna, para o vereador Dr. Darley pela aula de direito que acabou de dar a nós aqui, para o vereador Mitsuru. Mitsuru, não só vou assinar esse requerimento, como também vou estar enviando, através do meu gabinete, ofício para todos os deputados estaduais e federais. Sei que vai ser votado na Câmara Federal, mas vou enviar para todos os deputados do PDT, estadual também, para que eles se manifestem contrário aos deputados federais, para que esse projeto substitutivo não passe. Vossa Excelência está de parabéns. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o professor Jorge. Quero saudar aqui o senhor presidente, os novos colegas, público presente, os ouvintes da FM 99,7, as pessoas que nos ouvem e que pela internet também é uma novidade para nós. Esse é um recado do Rafael Nunes. Senhor presidente, sobre esse requerimento Mitsuru, eu sempre admiro você. E esse veio de encontro, tá? Esse a gente tem que louvar a vida, não acabar com a vida. E tudo que se refere a aborto, eu sou contra. Sabe? Mesmo que a lei, igual o doutor da lei falou ali, eu sou a favor da vida e contra o aborto. Agora está explicado, porque em todo debate entre presidentes da República, vem a pergunta, você é contra ou a favor do aborto? E eles ficam complicados na resposta. Então está por aí. Eu acho que eu assino, sabe? E torço para que as pessoas, os colegas também assinem. E esse que o Beto falou, é importante, Beto, a gente mandar esses e-mails para os nossos deputados por aí, sabe? Seja eles de qualquer partido, sabe? Que a vida é tudo, e não ao aborto. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento. Em uma palavra, o vereador Fabiano Pavanelli. Senhor Mitsuru, eu quero aqui elogiar a sua iniciativa com relação a esse requerimento. Como cristão, como pai, como uma pessoa que conhece um Deus verdadeiro, parabenizar o senhor por essa iniciativa, porque nós somos a favor da vida. O grande problema é que nos dias de hoje a sociedade, muitas vezes, os meios de comunicação não têm valorizado a família. A família é quem traz base para essa sociedade. Deus, quando criou o homem, Ele quer para o homem o quê? Uma família restaurada, uma família que busque a Ele no dia a dia, que conheça a verdade. Por isso eu tenho a certeza no meu coração que a solução não é tirar a vida, e sim a cada dia valorizar ainda mais uma vida,
seja no útero, quando bebê, criança, porque mesmo no útero, o feto, ele tem sentimento. Nós sabemos que muitas vezes quando uma mãe ela está deprimida, passando por problemas, ela transfere aquilo para a criança, para o feto, para o bebê. Por isso ele tem sentimento. Todos nós sabemos disso. E eu quero deixar bem claro, como vereador, como cidadão, como pai, que eu sou totalmente contra esse projeto de lei que dispõe sobre a livre interrupção da gravidez e altera o projeto de lei 2348, de 7 de junho de 1940. Deixar claro que eu sou a favor da vida. E que quando nós começarmos a valorizar a família, com toda certeza esses problemas sociais acabarão. É só isso, senhor presidente. Senhor Mitsuru, meus parabéns pela iniciativa. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Herbert. Como médico, sinto-me na obrigação de comentar esse assunto do aborto. Eu acho que esse requerimento do vereador Mitsuru é de grande valia. Eu acho que a nossa Câmara tem que se posicionar quando tiver assuntos, às vezes nacionais, polêmicos, emitir a nossa opinião sobre o assunto. Então eu acho que esse requerimento vem de encontro a tudo isso. Esse assunto de aborto é um assunto muito polêmico. O professor Jorge disse que quando os políticos são perguntados sobre se é a favor ou não do aborto, todos fogem da resposta. Há uma manifestação religiosa muito grande em cima do aborto e também a parte médica. Então, nós sabemos que o médico está autorizado a fazer o aborto quando há um risco de morte iminente para a mulher grávida e em casos de estupro, sempre com o consentimento da gestante. Então, eu acho que tratar de aborto tem que ser ambiente hospitalar. Essa lei pode abrir uma brecha para que isso torne-se uma situação, vamos dizer, legalizada. Isso é um risco muito grande, já que um aborto incompleto pode causar infecção no útero da mulher, levando a um quadro muitas vezes de septicemia, infecção disseminada e morte. Então acho que aborto é uma coisa que tem que ser tratada com muita restrição, tem que ser em caso de exceção e não a regra. Então acho que o senhor está de parabéns por o requerimento e nossa Câmara deve sempre opinar em assuntos polêmicos que possam ser aprovados no Congresso e causar grandes turbulências aí na vida cotidiana. É isso, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Eu passo a presidência para o vereador Mitsuru Oda para fazer também o meu pronunciamento sobre o assunto. Com a palavra, o vereador pastor Sidney Luiz de Freitas. Bom, eu percebi que aqui todos são da mesma opinião. Já foi discutida aqui a questão jurídica, a questão médica, Mitsuru a questão cultural, ou a questão, o Mitsuru eu chamo ele de eminência da cultura, é uma pessoa muito culta, aí a questão religiosa, né, que a Tereza também esteve colocando. Eu gostaria então só de colocar rapidamente a questão à luz não da religião, mas à luz da Bíblia Sagrada, em rápidas palavras, porque é um tema bastante polêmico e muito extenso, né, em todas as escrituras. Na realidade, tanto no Novo Testamento da Bíblia Sagrada como no Velho Testamento, a palavra é a mesma para definir o bebê, a criança e
o bebê no ventre, ou o feto, né? Ela tem uma palavra só, que é brefos, então ela traduz a mesma coisa, não há essa distinção. Na realidade, a mesma palavra que refere às crianças mortas por ordem de Faraó, né, é a mesma palavra que refere-se a João Batista, quando ainda nem havia nascido, estava no ventre da sua mãe, registra o Evangelho de Lucas no capítulo 1, versículo 41. E nós percebemos que Deus, ele tem um cuidado muito especial, não quando a criança nasce, quando a mãe dá à luz, mas quando ela é gerada, é concebida no ventre materno. A Teresa falou aqui de Jeremias, mas há muitos outros personagens da Escritura Sagrada, homens que Deus usou e que foram chamados no ventre da sua mãe. A Bíblia traz esta menção. João Batista mesmo, no livro de Lucas capítulo 1, versículo 15, ele foi, na realidade, consagrado, cheio do Espírito Santo, antes de nascer, diz a Bíblia Sagrada. Então, na realidade, a Bíblia não faz distinção entre a vida em potencial, poderíamos dizer assim, né? Porque para mim já a vida, e a vida real. Vamos definir assim a vida no ventre da mãe, a vida pós-ventre. A Bíblia não faz essa distinção. A Bíblia fala de vida, simplesmente vida. E na realidade não tem uma palavra para diferenciar o recém-nascido do bebê que está no ventre da mãe. O próprio Deus, ele se mostra cuidadoso com a criança antes mesmo da mãe dar à luz no ventre. Já foi até citado aqui pela Teresa. O Salmo 139, ele fala muito sobre isso. Ele fala no seu versículo de número 16, só uma parte dele: os teus olhos me viram a substância ainda informe. O salmista fala do cuidado de Deus ainda no seu estado embrionário, para ver o cuidado de Deus. Então, quando se legaliza o aborto, está se legalizando, na realidade, a morte, porque a Bíblia já vê como vida antes que o feto estar fisicamente formado, ou seja, ser, vamos dizer assim, uma miniatura humana. Na realidade, Deus já trata com ele ali. A Bíblia fala assim, que Deus ainda o assistia e cuidava quando ainda era uma substância informe. Ou seja, uma substância informe vai, Dr. Herbert médico está aí, na realidade pode confirmar isso, a partir da 4ª semana que começa a ter então a questão humana, né, o corpo ser formado. Na realidade, mas antes disso, antes de 0 a 4 semanas, Deus já tem esse cuidado. E na realidade é o tempo em que a mulher, né, acaba descobrindo que está grávida. Não sei se eu estou errado nessa parte aí. Quando ela descobre que está grávida, já está de 3, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, né? Então, na realidade, a Bíblia já trata disso, e Deus já vê a vida que está sendo formada ali. Nós podíamos falar de tantas pessoas, de tantos textos bíblicos, né? Eu gostaria de citar mais um, Jó capítulo 10, versículo 8, 11, em síntese diz assim: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, de pele e carne me vestistes, e de ossos e tendões me entretecestes. O Salmo 78 também, no versículos 5 e 6, revela que Deus não tem atenção ao filho antes de nascer. O Salmo 119, ele afirma assim, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra, uma referência ao ventre materno. E os teus olhos me viram a substância ainda informe. Mediante isso, nós precisamos concordar com o teólogo John Frame, que diz assim: não há nada nas Escrituras que possa sugerir, ainda que remotamente, que uma criança ainda não nascida seja qualquer coisa menos que uma pessoa humana, e a partir do momento da concepção. Então, mediante a tudo isso, a esse exposto, nós percebemos que a vida humana, ela pertence a Deus e não a nós. Nós poderíamos analisar a Escritura em muitas partes e veríamos que o aborto, ele é um crime. Eu gostaria, com a permissão do vereador Mitsuru Oda, estar assinando e parabenizando por essa iniciativa.
Retorno à presidência ao pastor Sidney. Pastor, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência permissão para o meu retorno em um minutinho à tribuna desta casa. Com a palavra o vereador Mitsuru Oda. Meus amigos, depois dessas considerações que realmente nos emocionam, os senhores vereadores deram nesta noite, aqui nessa tribuna, uma verdadeira lição de amor à inviolabilidade da vida. Obrigado, vereadora Tereza, como mãe, como religiosa que a senhora é, e também como vereadora, as suas colocações. Dr. Herbert, obrigado também pelas suas considerações como médico e também como legislador. Vereador Beto, sempre com palavras carinhosas, se expressou aqui, também favorável. Gostaria que Vossa Excelência, o Dr. Herbert também, posteriormente assinasse, vereadora Tereza. Dr. Darley, que também fez análise sobre o ponto de vista jurídico. Obrigado, vereador. Professor Jorge, como professor que é, e como legislador, ao Fabiano, também, que analisou este projeto sobre o ponto de vista religioso também, não é? Também ao pastor Sidney, pela riqueza de seus comentários, fazendo citações aqui de trechos bíblicos a favor da vida. Obrigado a todos os senhores. Eu quero, então, manifestar meu grande contentamento. Assinemos todos nós este requerimento, está ali à disposição na mesa. Mas eu gostaria de transferir todos os méritos deste assunto, deste projeto, ao professor Aparecido, da área de Engenharia Elétrica da Unesp. Eu fico muito satisfeito também que pelos comentários e pela coesão que a gente verificou hoje. Eu acho que é desta forma que realmente nós poderemos caminhar todos juntos a favor do desenvolvimento de nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Peço ao secretário, senhor Mitsuru Oda, que faça a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 21/2006, de 29 de maio. Senhor presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido o augusto plenário, seja oficiada a prefeita municipal, senhora Odília Jean Tomás Gomes, reiterando os requerimentos de número 7 e 8/2006, bem como o requerimento número 11/2006. Justificativa. Reitero os requerimentos 7 e 8, pois estes não foram respondidos de acordo com os prazos regimentais, e também o requerimento 11/2006, pois a sua resposta não correspondeu com as informações solicitadas. Em discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Herbert, Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Oi. Não entendi. Falou. Deixa eu falar o autor. Perdão, acho que faltou aqui a mencionar. Este requerimento é de autoria do vereador Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Desculpa, vereador. Senhor presidente, pastor Sidney Luiz, esse requerimento nós estamos reiterando, na verdade, dois requerimentos que nós fizemos nessa Casa de Leis, que não foram respondidos pela prefeita. Então nós estamos reiterando para que nós obtenhamos essas informações desses dois requerimentos. Um requerimento, que é o requerimento 7/2006, de 17/4, nós estamos praticamente 45 dias, mais ou menos, desse requerimento. Esse requerimento eu estou pedindo informações sobre
3 processos de licitação na Prefeitura. Uma licitação que foi a reforma da EMEI Gente Miúda, com a empresa Fercan, se eu não me engano, uma empresa de Fernandópolis, no valor de R$197 mil. No mesmo requerimento, eu peço informação sobre a reforma da EMEI Patinho d'Água, R$347 mil. Também a empresa Fercan Construções e Incorporações de Imóveis Limitada, que parece-me que é uma empresa de Fernandópolis. Não tenho como afirmar, porque eu estou esperando os documentos para mim poder analisar. E a reforma da MF Lúcia Maria Donato Garcia, valor R$150 mil. Então, essas 3 reformas de escola, nós estamos pedindo para a gente poder analisar a documentação da licitação, para a gente poder emitir algum parecer, algumas pessoas que vêm cobrando na nossa função de fiscalização. O outro requerimento, na verdade, eu pedi a cópia também da licitação do projeto de musicalização na educação. Na verdade, em nenhum momento externei minha opinião de ser contra a musicalização para as crianças. Eu acho que é uma coisa muito boa, muito saudável, mas tenho uma opinião de que o custo desse projeto está um valor um pouco alto. Eu gostaria de analisar antes de emitir também opinião. Essa empresa que está fazendo esse projeto de musicalização é a empresa Gisele Gregório Russo, microempresa. No ano de 2005, ela faturou, quer dizer, a licitação ficou em R$56 mil, porém, a partir de agosto. E esse ano, 2006, R$13 mil mensais a partir de março. Então, eu gostaria que a prefeita mandasse esse documento para a gente poder analisar isso com carinho. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento. Peço ao vereador Mitsuru Oda, secretário, que faça a leitura do próximo requerimento. Requerimento de número 20, de 26 de maio. Senhor presidente, requeremos regimentalmente à mesa, depois de ouvido o augusto plenário, seja oficiado a senhora prefeita municipal solicitando da mesma que analise o exposto abaixo e responda a esta casa quais as possibilidades de atender a esta propositura. Senhora prefeita, os aposentados e pensionistas de ilha solteira, que recebem até 2 salários mínimos mensais, estão com muitas dificuldades em pagar as parcelas do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Existem aposentados e pensionistas que estão em débito com os cofres públicos há quase 3 anos. Diante do exposto, requeiro da prefeita municipal as seguintes informações. Qual a possibilidade do Poder Executivo em enviar a esta casa um projeto de lei concedendo desconto de 50% do valor com IPTU aos aposentados e pensionistas que possuem apenas um imóvel e que têm rendimentos de até 2 salários mínimos por mês? Após analisar a viabilidade desta solicitação, gostaria de ser informado em quanto tempo este projeto poderia ser elaborado e enviado à Câmara para apreciação do plenário. Justificativa. Entendemos que esta significativa parcela de nossa comunidade é merecedora de uma atenção especial por parte do poder público. Propositura do vereador professor Jorge Raimundo de Jesus, com assinatura de apoio também do vereador Dr. Darley Barro Júnior. Em discussão o requerimento, com a palavra o vereador professor Jorge. Senhor presidente, nós sabemos que Ilha Solteira é uma cidade com bastante aposentados, bastante pensionistas, e realmente estão passando por uma série de dificuldades no pagamento das suas mensalidades do IPTU. Então, baseado no exposto,
eu peço aos nossos colegas que nos apoiem, sabe, porque essa categoria de aposentado e pensionista merece um pouquinho de carinho de nós, legisladores. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento. Todos os requerimentos serão encaminhados à senhora prefeita municipal. Eu peço ao secretário que faça a leitura das indicações. As indicações a seguir são de autoria do vereador Dr. Darley Barros Júnior. A de número 140 solicita que a Prefeitura providencie um imóvel para abrigar o Ciretran de Ilha Solteira. Justificativa a necessidade que a Prefeitura alugue ou construa um imóvel para melhoria do órgão. A indicação número 14 solicita o encaminhamento, a indicação faz o encaminhamento do anteprojeto de lei 16, de 25 de maio de 2006, que dispõe sobre a instalação e construção de unidades prisionais, de qualquer natureza no município de Ilha Solteira. Justificativa: infelizmente os problemas desse sistema são imensos e de difícil controle. Há violência entre presos, extorsões e outras formas mais brandas de violência são comuns. Os níveis de brutalidade entre presos são desconhecidos, sem dizer que não trará benefício algum ao município de Ilha Solteira, já que somos instância turística e universitária. A proposição número 142 solicita que seja reformada a Delegacia da Mulher. Justificativa a necessidade que a Prefeitura realize benfeitorias no imóvel para a melhoria do órgão. A indicação número 143 solicita que seja destinado um funcionário da Prefeitura Municipal para o Ciretran. Justificativa: referido pedido se justifica uma vez que no convênio firmado entre o Estado e o município, este tem a obrigação de fornecer alguns funcionários. A indicação número 144 encaminha o anteprojeto de lei número 15, de 24 de maio de 2006, que institui o FEBOM, Fundo Municipal de Bombeiros, fixa taxa anual e dá outras providências. Justificativa: referido projeto visa instituir o Fundo Especial de Bombeiros e autorizar o Executivo a promover o lançamento da taxa anual devida juntamente com a cobrança anual do IPTU. A instituição deste Fundo Especial possibilitará ao Corpo de Bombeiro de nossa cidade um melhor desenvolvimento de trabalho à comunidade, podendo gerenciar de forma mais útil e proveitosa os recursos recebidos. Ainda, segundo o parecer do Tribunal de Justiça, que foi favorável à cobrança da taxa de incêndio do Corpo de Bombeiros, descontada do IPTU, e considerou a sua constitucionalidade, já que o serviço de bombeiro é um serviço especial de prestação divisível e mensurável, podendo sua simples disponibilidade ser fator gerador de taxa destinada à sua manutenção. A indicação número 145 solicita, junto aos órgãos competentes, que se coloque uma placa de sinalização curva perigosa no sentido da Avenida Continental, fundo da Rua Coari,
e o alargamento do acostamento e a poda das árvores, principalmente naquela curva. Justificativa: os munícipes estão reivindicando este benefício, pois os motoristas desrespeitam o limite de velocidade permitido por lei naquele trajeto. Por isso, entendemos que, sinalizando e podando o local, o Poder Executivo estará contribuindo para a prevenção de acidente. Vereadora autora Tereza Alves da Rocha, com assinatura também do vereador Dr. Darley Barro Júnior. A próxima indicação de número 146 solicita da senhora prefeita que viabilize junto ao setor competente a reposição das lixeiras que estão faltando ao longo da Avenida Brasil Norte-Sul. Justificativa: esta reposição se faz necessária, pois algumas lixeiras foram destruídas ou danificadas nos locais, e nos locais o lixo tem sido espalhado pela avenida. Esta medida simples irá contribuir para a limpeza e embelezamento da cidade, além de facilitar o trabalho do pessoal da limpeza. Propositura do vereador professor Jorge Raimundo de Jesus, com apoio também de Dr. Darley Barro Júnior. A indicação número 147 solicita a instalação de um redutor de velocidade na rua Rio Guaíba, esquina com o passeio Curitiba 524, na parte lateral. Justificativa: atendendo às reivindicações feitas por moradores, se faz necessária a instalação de uma lombada. Alguns acidentes têm acontecido e a maior preocupação são as crianças que circulam e brincam próximos a este local. A propositura é do vereador Fabiano Pavanelli Albuquerque. Todas as indicações serão encaminhadas à prefeita municipal. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício número 057/2006 refere-se ao balancete financeiro do mês de abril de 2006 e é encaminhado ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, pastor Sidney Luiz de Freitas, autoria da nossa prefeita municipal. Decreto número 4.159, de 12 de maio de 2006, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$250 mil. Decreto número 4.161, de 17 de maio de 2006, dispõe sobre uma subvenção no valor de R$1.416,66 para a Associação dos Diabéticos de Ilha Solteira. O decreto 4.162 diz a respeito de uma subvenção no valor de R$7.500 para a APAI. Decreto 4.163 dispõe sobre uma subvenção no valor de R$1.666,66 para a ATISA. Decreto 4.164, de 17 de maio, dispõe sobre uma subvenção no valor de R$4.166,66 para o Grupo Seiva. Decreto 4.166, subvenção no valor de R$2.000 para a APAISA. Decreto número 4.167, de 22 de maio, dispõe sobre uma subvenção no valor de R$4.160 para a Unesp. E o decreto número 4.168 dispõe sobre uma subvenção no valor de R$4.800 também para a Unesp, autorizado pela Lei 1349, de 11 de janeiro de 2006. Todos os decretos lidos são de autoria da prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes. Comunicado do Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros. São duas parcelas, uma no valor de R$18.601,14 e a outra parcela no valor de R$40.700,88. Assinado Daniel Silva,
presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Todas as correspondências estarão arquivadas na secretaria com cópias aos vereadores interessados. Nós temos na tribuna livre, temos aqui 3 pessoas inscritas, mas acredito que nenhuma delas aqui estão: Sérgio Eloy Bispo, João de Oliveira Machado e Luiz Otávio Colos de Paula. Eu peço vamos então ao tema livre. Primeiro vereador inscrito, primeiro seria a vereadora Tereza. Ela não vai fazer uso, então eu passo a palavra para o vereador Dr. Darley. Dr. Darley, 10 minutos. Apenas justificar aqui alguns projetos da nossa autoria. Foi bom. Viu, senhor lá? Bom, eu na semana que se passou, na verdade eu estive com o seu Alcides da Pão Gostoso, com o João Lúcio da Mix, o Angorá, o Carlos do Cartório de Registro Civil, ou seja, alguns empresários e alguns comerciantes da cidade nos reclamando com relação à construção de novos estacionamentos. Aliás, o João Lúcio é o grande líder desse projeto já há tempos, desde a época do outro prefeito, o Dilson. O João Lúcio sempre esteve à frente disso. Nós estivemos andando ali na praça comercial e sugerimos à prefeita que fosse construído esses estacionamentos de 45 graus. O motivo principal: aumentaria o número de vagas nesses locais, nessas praças esportivas, nessas praças comerciais. Inclusive, dentre eles, o Valmir do Bom Preço nos reclamou bastante que não tem local para que seus consumidores, para que seus clientes possam estacionar os veículos com maior tranquilidade. A prefeita se demonstrou bastante interessada em realizar a obra. Eu penso que esta semana, já com a transferência de forma definitiva do hospital da AISA para o hospital HB, a prefeita possa ter um pouco mais de tempo de começar a focar nessas outras áreas. Então, nós imaginamos que ainda este ano, quanto antes, essas obras possam ser já realizadas. Também nós indicamos à prefeita a criação de um fundo municipal de bombeiros. O que seria isso? O bombeiro em toda e qualquer cidade é um serviço caro. É um serviço necessário, mas é um serviço caro. E em várias cidades da região estão sendo criados esses fundos municipais de bombeiros, onde é pago uma taxa no IPTU de cada cidadão, e essa taxa é destinada diretamente aos bombeiros, no caso aqui de Ilha Solteira. A sugestão nossa à prefeita é que essa taxa por imóvel seja de 50 centavos a R$1, a questão de sentar
depois com os vereadores e com a prefeita e com o sargento, nada que possa ser oneroso aos munícipes, mas o fato é uma realidade. Se a comunidade de Ilha Solteira não abraçar o bombeiro vai embora. O bombeiro será extinto. Na região Santa Fé do Sul não tem bombeiros. Inclusive, recentemente faleceu uma pessoa lá em Santa Fé do Sul pela demora do atendimento do bombeiro, que veio de Jales. Não pela incompetência deles, obviamente, em absoluto. Pela demora de deslocar de Jales até Santa Fé do Sul. Então, para nós de Ilha Solteira, a manutenção de um bombeiro aqui é importantíssimo. É importantíssimo para o serviço de atendimento à própria população. Oi, Maralim. Existe um convênio, a Maralim perguntou para mim quem paga o bombeiro. Existe um convênio entre município e Estado. Então, para que o município possa ter o bombeiro, o município oferece algumas coisas e o Estado outras. O Estado nos ofereceu alguns funcionários estaduais e o município ofereceu alguns funcionários municipais. Em contrapartida, o município ainda faz a manutenção de alguns veículos, ou deveria fazê-lo, cedeu aquele imóvel e reformou aquele local onde eles estão hoje, foi o município quem fez. Existe a alimentação dos próprios bombeiros e assim, de forma sucessiva. O problema é que eles também trabalham não somente dentro da cidade, por exemplo, em eventuais casas que estão pegando fogo, mas existe o atendimento de afogamentos, de corpos que somem, e é o bombeiro quem faz. Então é um serviço de custo elevado. E o município tem que ter uma contrapartida. E isto está sendo feito não somente aqui em Ilha Solteira, é uma sugestão que hoje já é lei em Andradina, em Araçatuba e outras cidades da região. Então é uma sugestão minha, até a pedido de todos os bombeiros da cidade. A única saída que eles encontram é esta. E eu entendo que a comunidade poderia colaborar com a manutenção do bombeiro aqui de Ilha Solteira. Também eu pedi à prefeita, aliás, hoje estivemos lá na Guarda Municipal, e eu quero aqui parabenizar o Gilmar e a todos os guardas municipais dessa cidade, e ter a alegria de participar do projeto. O projeto que hoje foi entregue à Guarda Municipal, uma viatura, um Gol Zero, um projeto que o Gilmar fez, e a gente teve uma participação política ativa, juntamente com o deputado Vadão Gomes e com o Edson Gomes também. E hoje, de observarmos a alegria dos guardas municipais de terem os seus projetos começando a dar certo. Novos uniformes, alguns materiais novos, um veículo, uma viatura nova, e vendo que a atual administração está trabalhando realmente para atender a todos. Mas eu estava lá na Guarda Municipal, eu, Luiz Otávio, e o deputado Edson Gomes e a prefeita Odília Gomes, e naquele local sugeriu a nossa ideia ali, nós conversando, de se criar na Guarda Municipal um grande complexo de segurança. Porque inclusive eu sugeri agora nessa indicação que fosse construído um novo prédio para a Ciretran, que fosse reformada a Delegacia da Mulher. Tiãozinho está aqui, policial competente que conhece que a Delegacia da Mulher não está da forma que é necessária, e a doutora tem reivindicado algumas melhorias. Então nós estávamos sugerindo que ao invés de construirmos em outro local, que ao invés de gastarmos em outro local ou alugar um novo imóvel, que fosse construído ali mesmo na Guarda Municipal esse complexo de segurança. Que ficasse ali a Delegacia da Mulher, que ficasse ali a própria Ciretran, as pessoas que fossem emplacar os seus veículos têm ali o pátio amplo. E para vocês mesmos, policiais que trabalham em consonância com a Guarda Municipal, estarem todos praticamente juntos, que fica na rua da Guarda, fica na rua da delegacia. E aí, com isso, também a prefeitura consegue economizar na criação desse projeto. Então eu fiz essa indicação, mas ali no local hoje, no momento da entrega da viatura, nós observamos que construir ali na Guarda Municipal, que tem um espaço amplo,
seria valorizar o local, seria facilitar aos profissionais da segurança do município maior rapidez, agilidade e principalmente a própria comunidade que, quando for um local que se envolva de segurança, que o assunto seja segurança, tem ali tudo muito mais perto. A delegacia civil, a guarda municipal, a delegacia da mulher, se for instalada ali, e a própria Ciretran. Então eu espero que a prefeita possa analisar esses projetos com atenção, uma vez que é benéfico, penso eu, a toda a comunidade ilhense. Bom, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui ao vereador Alberto dos Santos Júnior, ao vereador Dr. Herbert Tereza, vereadora Tereza, vereador Dr. Darley, o vereador Fabiano Pavanelli, o vereador Professor Jorge, o vereador Mitsuru Oda, o vereador Dr. Emanuel, porque esta casa foi unânime na aprovação de um evento que nós tivemos no nosso município essa semana, primeira semana municipal evangélica do município, né, não com o intuito de fazer aí uma divisão religiosa, mas para que o povo evangélico tivesse algo assim, vamos dizer assim, que pudesse participar de uma forma mais ativa. Tivemos uma semana inteira, né, de eventos. Agradecer ao Amarelinho que esteve conosco, organizou um campeonato de salão na segunda-feira. Tivemos evento na terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado. Tivemos o festival gospel, né, que foi um grande sucesso. Ele tem, a cada ano, ele tem superado as expectativas. Nós precisamos este ano colocar um telão fora da Casa da Cultura, porque não coube o povo. Nós não tivemos tempo hábil para fazer os convites, os cartazes. Mesmo assim, nós tivemos aí mais de 1.500 pessoas. A praça estava lotada, pessoas lá fora puderam participar. Se não tivéssemos colocado de última hora o telão, muitos não poderiam participar. Se tivéssemos um tempo mais para organizar esse evento, com certeza o número seria bem maior, né? E os vereadores aqui estiveram ajudando, apoiando de uma forma direta ou indiretamente, aprovando o projeto, a Semana Municipal Evangélica, aprovando a verba da premiação que foi destinada. Foi um evento muito bonito, uma semana muito abençoada. Alguns vereadores lá estiveram prestigiando e puderam contemplar a beleza do evento. Quero agradecer à prefeita municipal, Dona Odília, pelo apoio que ela nos deu, o Dr. Edson Gomes, que tem dado todo o apoio à Semana Municipal Evangélica, ao povo evangélico, a Dona Iris, que esteve lá ao nosso lado, mesmo com o seu esposo internado, passando mal. Ela esteve lá um tempo, voltou no outro dia, e com dificuldade, mas lá esteve dando apoio. Foi uma semana muito bonita, muito abençoada. As igrejas evangélicas, o povo de Deus evangélico nesse município ficou satisfeito com o evento. Ele tem muito a crescer. O Festival Gospel, nós com certeza não temos como fazer mais esse ano, já não tinha, queríamos mudar, não houve um lugar para poder realizá-lo, né, por questão de acústica, o polo esportivo fica difícil, mas nós realizamos na Casa da Cultura ainda, e foi um evento bastante bonito. Eu gostaria de estar parabenizando a comissão, que foi composta pela Sandra Montemora, presidente, a Solange de Assis, o Nilton, o Reinaldo de Frias, Roger Giareta, a Laura, Marcos Bortolotto, o Renato Martins, meu assessor, que esteve aí dando todo apoio às noites, às madrugadas lá, ajudando, montando o som, juntamente com o pessoal técnico, o Ronaldo, João Paulo de Assis. Na realidade foi uma festa muito bonita, um evento muito bonito, né? Até no esporte, na segunda-feira, 8 igrejas participaram com seus times de futebol de salão. Foi um evento em que muito abençoado, Deus nos abençoou bastante, e eu gostaria de agradecer o apoio desta casa, de todos os vereadores, a esse nosso projeto, visando aí unicamente a unificação da igreja evangélica no nosso município, com um único intuito, não político. O único intuito é o intuito de louvor e adoração, e de pregar a mensagem, né, a mensagem do evangelho no nosso município. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de justificar também aqui a ausência do vereador, o Dr. Emanuel. Ele não pôde chegar, está em viagem, acabou não dando tempo de chegar, e estou justificando a ausência dele.
Gostaria também de parabenizar, o final é sempre parabenizar, né? Parabenizar a ex, primeira vitória, agora embalou, agora vai. Eu até acredito que isso, eu até acredito que isso deva-se até mesmo Não, mas o Dr. Darley teve buscando ajuda espiritual, teve me convidando a fazer oração, o Padre Mário, e com as autoridades eclesiásticas, com o novo técnico, as coisas caminharam. Esperamos que caminhe bem. Eu, pessoalmente, torço muito pela ex. Eu não perdi um jogo aqui, eu torço muito, eu gosto muito do esporte, eu apoio essa iniciativa, né? Eu estou conversando já com o Dr. Darley, se ele me der 15 dias eu entro em forma e estou no ataque da ex. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nós tínhamos ainda inscrito aqui o Dr. Herbert, o Fabiano, eu, o vereador Beto, mas como não há tempo, eu agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite. Deus abençoe a todos.